Olá, meu nome é Tímina. Hoje eu vim apresentar um trabalho. Eu peguei o crime de ameaça, um trabalho em dupla com o colega Marcelo Dias, a disciplina de Direito Penal 4, ministrada pelo professor Bernardo. Como introdução, eu vou ler o que está disposto no Código Penal. No artigo 147 diz: ameaçar alguém por palavra, escrita ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Pena, detenção de 1 ano a 6 meses, ou multa. Parágrafo único, somente se procede mediante representação. O crime de ameaça, apesar de ser meio de execução do crime de constrangimento ilegal, ele constitui um crime autônomo e se trata de uma manifestação idônea da intenção de causar a alguém qualquer mal injusto e grave. Correlacionada ao crime de constrangimento, a ameaça é a consequente submissão da vontade do ofendido, meios para atingir um outro fim. A obtenção do agente que pratica a ameaça é a perturbação da paz do sujeito passivo, representando um ataque à liberdade pessoal do ameaçado. Então, dessa forma, não se confunde com o constrangimento ilegal, pois no crime de constrangimento ilegal, ele exige que o mal pronunciado seja apenas grave, então possibilitando esse a ser justo, enquanto que no crime de ameaça, ele deve incidir sobre o mal injusto e grave ao mesmo tempo. O bem jurídico tutelado pelo crime de ameaça é para proteger a liberdade pessoal e individual de autodeterminação, uma liberdade psíquica do indivíduo, a qual ela é abalada pelo temor que a ameaça causa. Esse é o mesmo bem jurídico tutelado pelo crime do constrangimento ilegal. A diferença é que no crime de constrangimento a gente pretende um resultado, né, da conduta da vítima. E já no crime de ameaça, a pretensão ela fica apenas em amedrontar o sujeito passivo. A liberdade física do sujeito também é tutelada, pois a ameaça pode gerar uma grande insegurança, né? E dependendo dessa gravidade, pode até mesmo causar paralisia de certos movimentos. A respeito do sujeito passivo, ela pode ser qualquer um, né? Por se tratar de um crime comum. Aí aqui cabe ressaltar que a ameaça feita por um funcionário público no exercício das suas funções constitui crime de abuso de autoridade. A respeito do sujeito passivo, qualquer pessoa, desde que essa tenha condições de sentir a idoneidade da ameaça. Então, resta afastado qualquer pessoa que não consiga tomar consciência do mal. Por exemplo, os menores, aqui também vale ressaltar as pessoas jurídicas, a menos que recaia sobre os componentes, e também restam afastadas as pessoas indeterminadas, pois a lei é clara ao dispor que precisa ameaçar alguém. Nos casos em que não existe capacidade para entender a gravidade da ameaça, afasta a existência de um crime, né? Tendo em vista a afirmação de um crime impossível pela absoluta impropriedade do objeto. A menos que a incapacidade seja relativa, aí sim será configurado o crime. Uma observação é que a ameaça com finalidade política ao presidente da República, do Senado, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal constitui delito contra a segurança nacional, de acordo com o artigo 28 da Lei 7.170 de 83. Interessante também citar algumas diferenças caso essa ameaça seja feita contra violência doméstica ou familiar contra a mulher, né? Pois nesses casos, afasta a transação penal e da suspensão condicional do processo, sendo competência, então, para processar e julgar exclusivamente na vara especializada da violência contra a mulher. E também, após a vítima oferecer a denúncia, mesmo essa sendo condicionada à representação, somente por ser mulher, ela só pode se retratar antes do início da ação penal, de acordo com o artigo 16 da Lei Maria da Penha. Outra diferença também é que após a condenação, nesses casos de ameaça contra a violência doméstica e contra a mulher, o juiz não pode substituir a pena privativa de liberdade, por exemplo, por entrega de cesta básica ou por outra prestação pecuniária. Tipo objetivo.
Ameaçar significa procurar intimidar, meter medo a alguém e pode configurar crime em si mesmo, geralmente utilizado como meio para atingir certo resultado ou como elementar de algumas condutas. Vamos iniciar então pelo estado emocional do medo, cujo qual pode apresentar um caráter subjetivo, né, variando de pessoa para pessoa. No caso do crime da ameaça, deve observar qual o nível do temor que o injusto causa no sujeito passivo, podendo causar até mesmo uma perturbação da mente. Em certos casos de ameaça, pode ser tão aterrorizadora, agindo como uma verdadeira coação irresistível. Então, o crime de ameaça, ele vem a ser uma promessa feita pelo agente de um mal injusto e grave a alguém. E, consequentemente, ele acaba violando a liberdade psíquica do ameaçado. Ressaltando aqui que esse mal, ele deve necessariamente ser injusto e grave, né? Não pode dispor de nenhum dos dois requisitos, senão não constitui um crime. Por exemplo, ele não pode ser justo, né? Pois não vai configurar um crime de ameaça o fato de alguém dizer que vai pleitear os direitos na justiça ou registrar uma ocorrência policial contra alguém. Além de injusto, ele também deve ser grave, né? Esse elemento do crime deve ser analisado de acordo com o caso concreto, aferindo se o mal prometido atinge um interesse considerável de importância à vítima. Então, a ameaça para constituir um crime, ela, além de ser idônea, ela também deve ser séria e concreta, né? Sendo capaz esta de efetivamente infligir medo à vítima. Porque, por exemplo, quando a vítima não dá crédito para essa ameaça, falta então uma potencialidade lesiva e, consequentemente, não configura um crime. Fazendo uma observação aqui, que nesse caso de incapacidade lesiva, é indiferente se o agente tem realmente o propósito de intimidar a vítima, pois aí se configuraria um crime impossível pela absoluta ineficácia do meio empregado, sendo irrelevante se o agente realmente estava ou não disposto a cumprir a ameaça, e nem que seja possível cumprir essa ameaça. É suficiente que tenha idoneidade para constranger e que o agente tenha consciência dessa idoneidade. A ameaça, ela tem diversas formas de ser empregadas, e aqui eu vou citar algumas delas. Então, ela pode ser por palavra, né, por meio oral, que pode ser diretamente por telefone ou até mesmo gravada. Pode ser também por escrito, indiferente, que seja assinado, anônimo ou por pseudônimo. Por gestos, né, através de mímica, porque diversos gestos ameaçadores podem simbolizar uma gravidade muito mais intensa do que uma ameaça feita por próprias palavras ou por escrito. Por exemplo, você descobrir uma arma de fogo ou você apontar ela em direção a alguém. E também ela pode ser por qualquer outro meio simbólico, né? Podendo se materializar através da exibição, por exemplo, de bonecos perfurados, com agulhas, despachos, entre outros. Tipo subjetivo. Constitui o tipo objetivo o dolo, que pode ser direto ou eventual, caracterizado pela vontade e a consciência de ameaçar alguém, de mal injusto e grave. A consciência que representa a característica intelectual do dolo deve ser atual, pois, segundo alguns doutrinadores, afastando a atualidade da ação é o mesmo que destruir a linha divisória entre o dolo eventual e a culpa consciente. Sendo assim, se o agente, na situação concreta, imagina ou supõe equivocadamente que tem o direito de praticar contra a vítima o mal que ameaça, incorre um erro, afastando então a responsabilidade penal. Não é necessário que o dolo se estenda à decisão de causar efetivamente o mal ao ameaçado. Até porque, para caracterizar o crime de ameaça, não é necessário que o agente tenha realmente a intenção de concretizá-la, sendo suficiente apenas a finalidade de infundir medo ao sujeito passivo. Não existe ameaça na modalidade culposa. Segundo alguns doutrinadores, como nos crimes contra a honra, não ocorre quando o fruto do desequilíbrio emocional, por exemplo, uma ira, né, decorrente, por exemplo, de uma discussão.
Entretanto, alguns autores ainda reforçam que a ira por si só não exclui o dolo caracterizador do crime, mas sim atua muitas vezes como uma força determinante do delito. Inclusive, sobre o tema, tem algumas revistas dos tribunais que discorrem a respeito. Aí eu vou deixar anexado para quem tiver curiosidade de procurar. E aqui, então, para finalizar a minha parte, eu acho interessante observar que, apesar da previsão do artigo 28, parágrafo 2º do Código Penal, existe uma corrente que exclui o crime também nos casos de avançados estados de embriaguez, mas esse não prevalece, segundo o RT 451/457. Olá, fazer um trabalho sobre crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal. É um trabalho ministrado pelo professor Bernardo e junto com a Tímina, colega de turma, falar um pouco sobre os tipos de ameaça, a consumação de ameaça, a tentativa de ameaça, falar um pouco da pena, o tipo de pena que cabe a esse artigo, qual seria a ação penal e a competência, a quem deve julgar, quem deve resolver esse tipo de crime. Então, a ameaça, na verdade, ela é um crime de ação penal pública condicionada à representação, que significa, não é o Ministério Público que vai atrás, ela tem que ser, ela tem que ter o início do próprio ameaçado, ele tem que se sentir intimidado e ameaçado para poder representar isso daí junto ao Ministério Público. Inicia a consumação no momento em que o teor da ameaça chega ao conhecimento do ameaçado. Porque se ele não tiver nenhum tipo de conhecimento sobre essa ameaça, não pode dizer se ele foi ou não ameaçado, né? Então, para que seja um crime formal, ele tem que, digamos, tirar a tranquilidade daquela pessoa. Aquela pessoa tem que se sentir realmente intimidada para que seja considerado um crime de ameaça, para que ela possa representar aquilo e utilizar do artigo 147. Pois o medo não é fundamental à existência da ameaça. Não é simplesmente o medo. Questão que a pessoa fica na hora ali, um medo imediato ou um medo posterior. Falar também, por exemplo, assim, quando se fala, eu vou bater em um lutador de MMA, né? Tem que ser um negócio possível. Não é quase que impossível uma pessoa comum falar, eu vou bater num lutador de MMA, muda a situação, você vai falar, eu vou te dar um tiro. Aí quer dizer que já muda a situação. Então tem que ser alguma coisa possível, né? Aí já na tentativa, diz que em tese não existe a tentativa de ameaça. Mas a tentativa de ameaça, ela é possível em casos de ameaça por meios de comunicação, ou por exemplo uma carta, uma remessa de fita com uma gravação ameaçadora, também é uma tentativa, né? E ela não é considerada uma tentativa e se, por exemplo, se não chegar ao destinatário, daí ela se torna, ela passa a ser atos preparatórios, daí está no artigo 215. Tá? O envio de uma mensagem, por exemplo, uma mensagem de texto que não chega, não chega à pessoa por um erro de endereço, por exemplo, um número, alguma coisa assim, daí ela acaba sendo uma tentativa, né? Como falei, como se trata de um crime de ação pública condicionada, isto procede mediante a apresentação. Se o sujeito exerce o direito da apresentação, é porque ele tomou conhecimento do mal que foi pronunciado, né? Se isto ocorreu, crime é consumado e tentado conforme o artigo 214. Tá? Que eu falo aqui? Que a tentativa não é exclusividade do time material, pois o crime formal também contém a sua essência, o resultado
que apenas não precisa verificar se esse tipo se consuma. Mas, na verdade, a regra geral fala, se o crime de ameaça é unissubsistente, ele não tem como ser fracionado, ele não tem como ser dividido em várias partes. Ou você ameaça uma pessoa na totalidade, ou não é considerada ameaça, né? Por exemplo, aqui, quando eu digo que vou processar você, vou processar alguém, vou chamar a polícia, isso não tem que ser algo que deixe a pessoa com medo, que não seja permitido em lei. Então tem que ser algo que deixe a pessoa amedrontado realmente, para que a pessoa se sinta intimidado e faça a representação junto ao Ministério Público, né? Um bom exemplo de tentativa seria na hipótese de enviar uma carta de ameaçando um menor de idade, e quem recebe, por exemplo, é o seu pai. Aí o pai, na tentativa de não amedrontar o menor, ele acaba ele mesmo indo procurando a justiça e fazendo a representação pelo filho. O filho nem sabe que foi ameaçado, mas existe uma ameaça, ele pode fazer a representação em cima disso. O tipo de pena para esse tipo de crime, ele pode ser da detenção, né, de 1 a 6 meses ou pagamento de multa. Tá? Ação penal. Agora aqui, conforme o artigo 74 da Lei 9.099 de 95, a pena combinada ao crime de ameaça é alternativamente a de detenção de 6 meses ou multa. A regra é que esse crime se resolva na audiência preliminar do juizado especial. Tá? A competência, na verdade, ela é do Ministério Público, existe uma ação penal, só que a polícia ela não pode fazer uma fase investigatória, o Ministério Público não pode fazer nada para iniciar o processo. Depende da provocação da vítima, depende da vítima ir atrás e realmente ter a intenção, né, de registrar essa queixa ali de sendo o ameaçado. Por isso que ele tem que avaliar até que ponto compensa, né? Que às vezes não é simplesmente uma briga de rua, ou alguém que ameace, mas que estivesse embriagado num dia anterior, aí no dia posterior a pessoa pode, não, eu irei ou não, né, continuar com esse dali, essas condições. E como falei, daí no caso, ela é um crime que eles buscam, né, as preliminares na audiência do juizado especial, que daí está conforme o artigo 74 dessa Lei 9.099 de 95, né? E esse crime de ameaça trata de uma ação penal pública e, sendo de natureza condicionada, realmente somente a pessoa pode dar condições para que a polícia inicie o processo. Muitas vezes acabam num termo circunstanciável, que daí acaba assinando um termo circunstanciável e acaba não indo essa ação para frente, não virando uma ação, no caso, né? Então, é isso. Espero que tenha explicado um pouco nesse vídeo. Não farei edição, e é um pouquinho complicado tentar explicar em uma só sem fazer edição, mas acredito que tenha explicado bem aí, e até mais. Bom trabalho a todos.